Olá pessoal, então, como a gente tinha conversado na última aula, né, e fazer algum material para vocês aí na aula do sábado letivo, né, então eu resolvi, pessoal, de gravar umas pílulas, né, que eu denominei de pílulas aí de aprofundamento em legislação criminal especial. Pessoal, eu vou trazer aqui pelo menos 4 pílulas para nós, bem rápidas, né, a gente vai gravar esses vídeos bem curtos, mas é uns temas aprofundados que com certeza vocês vão necessitar bastante aí em qualquer prova que for fazer de concurso público, ou talvez até no exame da ordem, ok, pessoal? Então, o primeiro tema que eu queria trazer para vocês aí é em relação à Lei de Interceptação Telefônica, Lei 92/96 de 96, né? E em contrapartida, ela confrontando com o juiz de garantias, que está previsto no artigo 3º-A do Código de Processo Penal. Em que pese, né? E aí você me pergunta, professor, mas o juiz de garantias não está suspenso por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Do nosso grande ministro aí, Luiz Fux, né? Que ele determinou por prazo indeterminado até que o plenário do Supremo julgue se o juiz de garantia fere ou não a Constituição Federal ou se é ou não constitucional, né? Então está suspenso, mas com certeza possa cair para vocês aí. Então a gente vai fazer essa comparação entre a Lei 92/96, né, interceptação telefônica, e o juiz de garantias. Pessoal, o que é esse tema que eu quero trazer para vocês? É porque a Lei de Interceptação Telefônica, no seu artigo 1º, né, preceitua para nós que a interceptação telefônica é um meio de prova, né? Lembrando, ela não é uma espécie de prova, como vocês fizeram o trabalho, então é um meio de produção de prova. A interceptação telefônica, ela pode ocorrer tanto durante o inquérito policial, bem como durante a instrução processual penal, ok, pessoal? Isso está previsto no artigo 1º da Lei 92/96 de 96, Lei de Interceptação Telefônica. Mas em que pese está previsto lá que cabe tanto durante o inquérito policial como bem durante a instrução criminal, no artigo 3º também nós temos na Lei de Interceptação, pessoal, e aí eu trago para vocês, né, no artigo 3º, que preceitua, né, para nós que é cabível tão somente a interceptação, né, desde que, né, e aí eu trago para vocês aqui, no artigo 3º, nós temos desculpa, pessoal, artigo 2º, né? Primeiro, né, que quando é cabível a interceptação, antes de a gente falar no artigo 3º, vamos falar no artigo 2º. Quando é cabível a interceptação? Aí eu trago para vocês que o artigo 2º preceitua da seguinte forma para nós: não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Inciso 1. Não houver indício razoável de autoria ou participação em infração penal. Inciso 2. A prova puder ser feita de outros meios disponíveis. Inciso 3º. O fato investigado constitui infração penal punida no máximo com pena de detenção. Pessoal, por que eu fiz questão de ler o artigo 2º com vocês? Porque, na verdade, essa interpretação que a gente tem que ler do artigo 2º, ela tem que ser o inverso. Ou seja, cabe a interceptação telefônica quando houver indício de autoria ou participação do acusado no crime e for, ou seja, um meio que não seja passível de ser, essa prova ser produzida por outro meio. Então, no inciso 2º, a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Então, se puder ser feita por outros meios disponíveis, não é cabível a interceptação telefônica. E por último, a gente tem no inciso 3º, que o fato investigado constitui infração punida com detenção. Na verdade, ou seja, não com detenção, né? Na verdade é o contrário. Então, o crime tem que ser penado com pena de reclusão, não puder ser produzido por outros meios de provas, né? E houver indício ou participação do acusado, né, de autoria ou participação do acusado naquele crime, para que possa, né, o juiz decretar a interceptação telefônica. E aí, pessoal, quando eu falo em juiz, eu quero um artigo 3º, que preceitua para nós da seguinte forma, né? O artigo 3º traz, né, que a interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz
de ofício ou a requerimento. Inciso 1º, da autoridade policial na investigação criminal. Inciso 2º, do representante do Ministério Público na investigação criminal e na instrução processual penal. Pessoal, observaram o caput do artigo 3º? A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento. E é aí que eu quero o ponto com vocês, pessoal. Como assim? O juiz pode determinar a interceptação de ofício? Ué, mas o artigo 3º-A, com alteração agora da Lei 13.964 de 2019, o denominado pacote anticrime, trouxe para nós da seguinte forma, pessoal. Artigo 3º, então, A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então, pessoal, hoje, o que permeia o processo penal hoje é o sistema acusatório. Ou seja, quem deve produzir as provas é a acusação. Na ação penal pública, quem? O Ministério Público, não é isso que nós estudamos? O Ministério Público, né, com previsão lá no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Então, quem possui legitimidade é o membro do Ministério Público. E na ação penal privada, o querelante. Então, eles que têm que produzir prova. O juiz não pode produzir prova de ofício. Se não pode produzir prova de ofício, como determina o artigo 3º da Lei 92 e 96. Então, há esse confronto, né? E aí a doutrina majoritária hoje vem já posicionando que não seria aplicável a interceptação telefônica de ofício. Pessoal, ok? Aí a gente termina essa pílula aqui. Na próxima pílula a gente vai falar um tema interessante também, né? E aí a gente vai fazendo essas pílulas aí, que são temas tão relevantes para nós. Ok, pessoal? Grande abraço a todos.